História de uma mulher que sofreu violência, é isso? Exatamente. É até interessante porque quando eu comecei a escrever esse livro 2 anos atrás, o assunto nem estava tão em pauta quanto está agora, né? Na verdade, foi uma, não vou dizer feliz coincidência, porque não é feliz o assunto tá em pauta, né? Mas foi bom ter trazido novamente o assunto à discussão. Eu, particularmente, não vivi violência doméstica na minha casa, mas eu estive próxima a uma pessoa que era muito querida na minha infância, que ela sofria violência doméstica. Não era todo dia, porque geralmente a violência doméstica não é todo dia, mas era constantemente. Eu, como criança, me sentia muito impotente vendo aquela situação. E o que mais me impressionou foi que eu cresci vendo essa pessoa na situação e ela teve oportunidade de sair dela. Não foi uma pessoa que não teve apoio. Chegou um determinado tempo, até eu mesmo, quando cresci, eu falei, não, eu vou te ajudar, vamos sair sai dessa pessoa e vamos reconstruir e tal. Os pais dela não queriam ela de volta e tal. E montei toda uma situação favorável, ela foi... 3 meses depois ela voltou. É a história desse livro? Não. Me inspirou para escrever. Porque eu escrevo sobre dramas em geral. A minha vontade de escrever sobre esse assunto já era uma vontade que eu tinha por essas lembranças que eu tinha e por não compreender o porquê que essa pessoa voltava. E não foi uma vez, foi 2, 3 vezes que a gente ajudou, saiu. E nisso ela foi tendo filho, quando vi tinha um monte de filho. E aí complica mais. Achei interessante. Eu fui buscar alguns dados para saber se essa realidade ainda era muito presente. A gente sabe que é, mas é como ela falou, uma coisa muito velada. E aí eu vi que uma reportagem dizendo que, corrija-me se eu estiver errada, que o Brasil é o 5º país que mais mata a mulher do mundo. Desses homicídios... Cuidado, porque tem países que não têm estatística. Sim, nós sabemos disso. E eu achei interessante que 40% desses homicídios de mulheres são feitos por parceiros íntimos. Não é uma coisa dela morreu na rua, ela foi assaltada. Enquanto o inverso, homens que morrem por morte, né, de parceira íntima é 6%, quer dizer, é quase 6 vezes mais. Isso é um número que a gente não pode ignorar. Então, eu pensando nesse exemplo, pensando em outros exemplos, eu resolvi escrever essa história. Eu escrevo romance, obviamente, eu não queria escrever um livro que fosse só pesado, né? Porque já tem umas leitoras que me acompanham, já é meu 13º livro, então já tenho. Então, eu fiz a história de uma pessoa que passou esse problema, saiu de casa muito cedo, casou, se apaixonou loucamente, porque geralmente também, eu costumo dizer que esse agressor, ele é muito encantador no início, né? Ele é muito sedutor. Ele é apaixonado em tudo, inclusive na parte da violência. Então ela se apaixona por uma pessoa, contra a vontade dos pais, ela sai de casa, vai morar com ele, morar numa cidade pequena, vai para uma cidade grande, e aí, aos poucos, ele começa a mostrar o outro lado dele, né? Tudo na vida começa com um empurrão, beliscão, um escândalo de ciúme e tal, e até que ele chega no ponto de realmente bater nessa mulher. Ela fica algum tempo nessa relação, até que ela tem um filho, e aí a violência dele começa a resvalar nesse filho, ela fala, não, então agora eu vou ter que dar um jeito. E aí no livro ela herda uma propriedade pequena e ela foge. E ela vai morar com esse filho nesse lugar, no interior de Minas, e aí é quando eu dou um descanso para a personagem, ela vai reconstruir a vida, vai reaprender a trabalhar, vai aprender a relacionar, vai fazer novos amigos, inclusive vai se apaixonar novamente nessa cidade, mas durante todo o livro permeia a perseguição desse marido para ela, porque ele acha que ela é dele, né? Então ela persegue e aí a história vai desenrolar e, obviamente, quem vive ou quem já esteve perto dessa situação vai sentir uma empatia com essa personagem e ela vai reconstruir a vida até que vai ter, ela saiu mal resolvida, vai ter que resolver, né? Eu vou dar spoiler do livro, mas é basicamente isso. Quando você fala que ela teve um filho, foi com o filho, eu me lembrei do filho que denunciou o agressor. Foi, agora. O filho mais velho ia denunciar e meio que voltou atrás, e o filho menor denunciou, colocou na internet a surra da mãe. Tem que ter muita coragem, né, para fazer isso. Nossa, um garoto. Eu fiquei esse não vai ser machista. Exatamente. E o terrível é que muitas vezes essa violência doméstica... Mas também cria violência. E ela cria homens violentos. Sim. O caso do meu personagem é até para se identificarem com o pai, O cara viu aquilo o tempo todo. Viu, tá reproduzindo um comportamento. Tem 4 minutos já de gravado aqui. O personagem que é violento no livro, ele reproduz um comportamento que ele teve em casa. Não justifica, é só para mostrar... Existem vários tipos de casos de violência, existem vários tipos de agressores e vários tipos de vítimas. A gente não pode generalizar nada, né? Inclusive, nós sabemos também, não vamos ignorar isso, que existem mulheres que são muito provocativas e que tacam coisas nos parceiros. Aí, quando ele bate de volta, ali, mas ainda tem. Eu já vi casos desses também, né? De mulher que bate, que taca coisa, que vai em cima. Claro que é uma covardia, o homem é mais forte, ele revidar, mas todo mundo num dia pode sair do seu limite, né? Então, assim, são vários casos, é muito difícil de generalizar. Agora,
os números falam por si, né? O que a gente vê pelos números falam por si do número de violência e de covardia que ainda acontece nos dias de hoje, inacreditavelmente. Vídeo da OAB. Vamos ver?